Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso de História da Neurociência, que começa com as perguntas fundamentais que essa história tentou resolver ao longo dos últimos séculos. Eu vou fazer uma revisão da pré-história da história da neurociência, porque na realidade a neurociência começa como ciência só do finalzinho do século XVIII, início do século XIX. Até então, a única ciência da neurociência era a anatomia. E a fisiologia e os aspectos funcionais ainda não tinham sido pesquisados porque não havia métodos adequados para fazer isso. Como nós vamos ver, as perguntas fundamentais, então, que foram respondidas pela neurociência, eram aquelas que perturbavam o ser humano desde os começos da sua existência. Ou seja, onde está a mente? Bom, o ser humano sabe, todo ser humano sabe, porque ele é dotado de introspecção, que nós temos alguma coisa chamada mente, não é mesmo? Responsável pelos nossos pensamentos, pela nossa memória, pela nossa emoção, a cognição, etc. Então, sempre foi um grande mistério da filosofia e da ciência o que é que causava essa mente. E é óbvio que a mente era relacionada ao corpo, porque se a gente sofre uma lesão na cabeça ou um trauma muito grande, nós dizemos que perdemos a consciência, perdemos a nossa mente. E também outros estados da consciência, como o sono e o sonho, mostram que existem alterações. Então a grande pergunta era justamente essa: onde está a mente? Em que lugar que pode estar localizada dentro do nosso corpo? A segunda pergunta também era óbvia, quer dizer, se existe mente e ela está no nosso corpo, como mente e corpo se relacionam, ok? Como que se dá essa relação entre o aspecto físico do corpo e o aspecto espiritual, o aspecto não concreto. Desde o começo também a humanidade reconheceu que o pensamento, a mente, era algo que não tinha concretude, não tinha uma coisa física correspondendo a ela, era alguma coisa que funcionava como se fosse um vapor, né? Daí o nome espírito, que originalmente, como vocês sabem, significa vapor. A terceira pergunta, e essa aqui é uma pergunta bem científica, é como funciona a mente. Se ela existe, se ela funciona, como ela funciona. Como que o pensamento e outras funções mentais são geradas a partir desse substrato físico. E uma quarta pergunta ainda extremamente importante é por que nós temos uma mente? Essa é uma pergunta que a gente diz teleológica, né? Teleológica diz que a gente está procurando a razão das coisas. A filosofia e a religião procuram resolver a razão das coisas explicando de acordo com a criação por Deus ou então alguma outra coisa. Agora, a ciência, ela procura explicar hoje alguma coisa viva, alguma característica de um ser vivo, através de alguma sequência de fenômenos, e no caso da biologia, evidentemente, a evolução. Então essa pergunta, por que temos uma mente, ela remete a um outro aspecto histórico, que é como se descobriu que nós, seres humanos, chegamos a ser como nós somos, ou seja, a mente como nós temos. Bom, vamos começar então com a primeira pergunta, que é aquela que motivou todos os filósofos e pensadores, especuladores, cientistas a partirem para criar isso que a gente chama de neurociência. É a pergunta de onde está a mente. Onde está a mente hoje, qualquer criança sabe, né? Mas na época dos povos primitivos, até filósofos anteriores aos filósofos gregos e outros, era um pouco misterioso onde poderia estar essa mente. Tanto é que se arrumou lugares para a mente até um pouco bizarros, como a gente vai ver depois. Mas uma resposta bastante óbvia para essa sede da mente, né, é o cérebro. E isso, desde o tempo dos povos mais primitivos ou civilizações antigas, como por exemplo os egípcios, os maias, os astecas, os assírios, os chineses, já se tinha a ideia de que a mente, o espírito e até os males de espírito estavam dentro do crânio, naquela substância gelatinosa chamada cérebro, né? Então aqui vocês estão vendo uma prática muito comum em povos primitivos ou antigas civilizações, chamada trepanação, que é a tentativa de fazer um buraco no osso usando facas ou brocas.
E essa trepanação era realizada, inclusive é realizada em alguns povos da Oceania até hoje, por vários motivos. Alguns deles eram motivos rituais e religiosos, porque se considerava, por exemplo, que o pedacinho da tampa do osso que se tirava tinha poderes mágicos, mas também era utilizada possivelmente para fins curativos também, porque se acreditava que a doença era causada por espíritos malignos que infestavam o corpo da pessoa. Isso praticamente todas as culturas primitivas, inclusive índios, tinham essa crença. E aqueles que desenvolveram tecnologia para furar o osso, para deixar escapar esse espírito maligno, promover alguma cura, então faziam trepanação. Existe evidência que essa trepanação era realizada muitíssimo, de forma muito extensa. Dezenas ou centenas de crânios com esses furos foram achados em vários lugares. Provavelmente também podiam ser feitos em prisioneiros de guerra. E em alguns casos a pessoa inclusive sobrevivia a isso, porque se via no osso que a borda do osso da lesão feita estava cicatrizada e já tinha sofrido algum desastre. E alguns crânios até com múltiplas perfurações. Então isso já dava então uma ideia inicial de que os povos achavam que os espíritos, né, da mente estavam localizados naquela caixa craniana. Mas foram os egípcios que desenvolveram muitas coisas no mundo com sua civilização esplêndida, que foram os primeiros a correlacionar a mente e o cérebro e o sistema nervoso com alterações do comportamento causado em doenças. Então descobriu-se, um famoso antropólogo chamado Edwin Smith, descobriu um papiro que tinha sido escrito por volta do ano 2500 a.C., em hieroglifos, e ele foi decifrado. E esse papiro tinha uma descrição de vários casos de pessoas que tinham lesões traumáticas ou doenças no sistema nervoso e descrevia com grande detalhe quais que eram os sintomas mentais e nervosos, neurológicos, musculares decorrentes dessas lesões. Então se nota já que os egípcios associavam, eles fizeram inclusive descrição das meninges, do tabique ósseo do crânio e até propunham também formas de curar aqueles traumas ou aquelas coisas no sistema nervoso central. Então os egípcios que deram início a todo esse entendimento do sistema nervoso central, principalmente por parte da medicina. Mas foram os filósofos gregos, né, dos 3 séculos anteriores a Cristo, que começaram, seguindo a tradição intelectual daquela época de ouro da humanidade, que começaram a discutir de mais de perto qual seria o papel da mente, o cérebro, o relacionamento entre a mente e o corpo. 2 grandes filósofos e naturalistas gregos, Alcmion e Demócrito, foram os que fizeram essas primeiras especulações. E eles afirmavam claramente que a sede da mente era o cérebro. Evidentemente eles não tinham evidência científica para isso, mas isso era baseado na tradição grega de pensar sobre alguma coisa, né? Lógica e filosofia. Mas os naturalistas e os médicos também tinham suas opiniões. E aqui houve um grande debate entre 2 gigantes do pensamento da ciência grega, Hipócrates e Aristóteles, né? Hipócrates, considerado o pai da medicina e que escreveu uma série de livros sobre a arte da medicina, ars curandi, né? Em latim, a arte da cura, e ele fez uma série de afirmações que são julgadas extremamente ousadas para a época, afirmando que a sede de todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, todos os nossos pensamentos estão localizados naquele órgão chamado cérebro. E ele deduziu isso a partir da correlação clínica, o que ele via com as pessoas que tinham lesões no cérebro e as alterações da mente, da consciência, da memória, etc., que eram decorrentes disso. Ele era um grande observador e ele pôde escrever isso. Mas o Aristóteles, que foi ainda maior do que ele, foi o pai da ciência grega, e que dominou inclusive a ciência ocidental e oriental, árabe e ocidental, medieval, até por volta do século XVII, ele fez uma afirmação totalmente oposta do Hipócrates. Para ele, a mente estava localizada no coração e não no cérebro. E como é que ele podia ter afirmado uma coisa dessa? Por que houve esse embate, então, entre Hipócrates e Aristóteles? Um afirmava que era no cérebro e o outro, um grande naturalista e filósofo, acreditava que era no coração. Porque Aristóteles se baseava na observação muito comum
de que quando a gente tem uma perda de sangue muito extensa, né, por hemorragia cardíaca, perde-se a consciência e morre. Então ela achava que essa perda era uma evidência de que o coração era a sede das emoções da mente. E isso perdura até hoje, quando a gente usa palavras como ramo de coração, decor, né, que significa saber alguma coisa de coração, o símbolo do amor é um coração e assim por diante. E Aristóteles era uma autoridade que dificilmente era contestada na época dele, embora muitas das coisas que ele afirmou não tivesse nenhuma base científica, porque eram baseadas apenas em observação e pensamento e não experimentação. Essa situação ficou por um certo tempo, até surgir um outro médico grego extremamente famoso, Cláudio Galeno, que viveu entre 129 e 206 a.C. Ele nasceu em Pergamon, na Grécia, mas logo ele migrou para Roma, onde o Império Romano estava já no seu auge, e ali ele se estabeleceu como médico. E ele era um médico, além de muito famoso, um cientista que começou a dissecar animais. Na época era proibido, né, dissecar seres humanos. E ele, embora ele quisesse fazer isso, ele foi limitado a dissecar animais. E ele começou a ver que o cérebro realmente tinha uma série de estruturas que podiam explicar o comportamento, inclusive uma coisa que ele viu em ovelhas e bois, chamado uma rede de finas arteríolas e artérias na base do cérebro, que ele chamou de rete mirabilis, ou rede admirável. E ele propôs, inclusive, erradamente, que o ser humano teria essa rede mirabilis. Ele deu, como era uma estrutura muito preeminente, ele atribuiu várias funções a essa rede mirabilis, inclusive reforçando a teoria dos médicos gregos, que era a teoria dos humores. Então, esses médicos gregos tinham proposto a teoria dos 4 humores, né? Mas eles achavam que, além disso, existia uma outra coisa chamada espírito animal, que era transportado pelo sangue e ao chegar no cérebro era resfriado, umidificado pelo cérebro, filtrado e depois ele era distribuído por todo o corpo. Então essa teoria do espírito animal era uma forma, um paradigma de explicar como funcionava a mente na época, uma vez que eles não tinham nenhum outro conhecimento científico. E o Galeno ele teve um grande mérito, ele desafiou Aristóteles e voltou a propor, então, o cérebro como o sítio da mente. E ele fez uma série de experimentos, uma série de observações em animais para comprovar isso. Mas aquela teoria dos espíritos começou a se firmar cada vez mais à medida que os cientistas e médicos medievais e renascentistas refinavam essa teoria, porque ela fazia sentido, né, no mundo onde os modelos eram todos mecânicos, modelos de mecânica celeste, de funcionamento do mundo, eram todos baseados na mecânica. Então era natural que eles pensassem que o corpo também funcionasse de forma inteiramente mecânica. Eles tinham bastante razão para acreditar isso, uma vez que o coração, os membros, os pulmões, os mecanismos musculares da face e de outras partes do corpo realmente tinham ações mecânicas. Então se propôs na época o que se chamou de teoria ventricular da mente, né? Que esses espíritos eles estariam armazenados dentro do cérebro nos ventrículos. Os ventrículos são cavidades naturais que existem em função do desenvolvimento do cérebro, né? Existem 4 ventrículos e esses ventrículos se comunicam entre si e eles estão cheios de um líquido, o líquido céfalo-raquidiano, que parecia para os antigos que era a provável sede desses espíritos animais. Então eles começaram a elaborar uma série de teorias sobre esses ventrículos. Por exemplo, eles achavam que os nervos, porque eles nunca tinham observado, que os nervos cranianos, como da audição, da visão, do tato, do gosto, iam em primeiro lugar para uma parte frontal do cérebro, o primeiro ventrículo, que era responsável então pela sensação e pela percepção. Depois disso, tudo que vinha da mente, tudo da mente que vinha da sensação e percepção, era processado no segundo ventrículo, que era responsável então pelo juízo, pelo pensamento, pela razão, pela fantasia e assim por diante. E esses dados todos que eram adquiridos eram armazenados na memória. E a memória, os antigos acreditavam que estava no terceiro ventrículo. Essa teoria, então, dos ventrículos, uma teoria hidráulica, dominou
na ciência por muito tempo. Até na época de Leonardo da Vinci, e mais 100 anos depois, 60 a 100 anos depois, predominou essa teoria. O Leonardo da Vinci, embora ele tenha feito observações extremamente acuradas sobre a anatomia do cérebro, vocês estão vendo aqui um desenho magnífico do crânio, né? Ele era um grande ilustrador, porque ele era artista também. Aqui os desenhos que ele fez do cérebro humano, já dissecando cadáveres, que no renascentismo isso foi permitido, e ele usou cera derretida que ele derramou dentro dos ventrículos para fazer um desenho extremamente bem feito e acurado do formato dos ventrículos e como eles estavam dentro do cérebro, né? E ele argumentou e aceitou o fato de que os nervos, como nós estamos vendo aqui, o nervo óptico ligando a retina, o olho, diretamente ao cérebro, ele fez muitas observações sobre o nervo óptico, ele aceitou a ideia do que se chamava senso comum. O senso comum, pelos filósofos da época, era o lugar onde todos os sentidos convergiam. E esse senso comum estava no primeiro ventrículo. Daí eles excitavam o conhecimento, a imaginação e o pensamento, que era do segundo ventrículo para diante. E a base do funcionamento do sistema todo eram os fluidos, né, que percorriam essas cavidades e que, como eu disse, eram chamados de espíritos animais. Ó, essa situação assim meio pouco científica, né, baseada em especulação apenas, lógica e filosofia, não mudou pelos próximos séculos. Os conceitos de Galeno predominaram durante aproximadamente 8 séculos na história da humanidade, um tempo tremendamente longo. E na Idade Medieval isso não mudou praticamente nada, por isso que a Idade Medieval é chamada da Idade Obscura, né? Onde não houve progresso intelectual humano devido à situação socioeconômica. Foi apenas no renascentismo que mudou tanta coisa na humanidade, da história, a arte, a filosofia, a arquitetura, o conhecimento, o objetivo, etc., é que essa situação começou a mudar. E a pessoa que mudou isso foi extremamente influente nos novos rumos, foi o primeiro anatomista realmente objetivo e científico, um belga chamado Andreas Vesalius, que em 1543 publicou as extensas dissecções que ele fez de corpos humanos em um livro fantástico, que é um clássico da literatura médica e científica, chamado De Humanis Corporis Fabrica, em latim, ou sobre a constituição do corpo humano. O André Vesalius ele prestou especial atenção ao sistema nervoso. Aqui vocês estão vendo um desenho dele absolutamente fantástico, que mostra quase que se antecipando ao multimídia e aos gráficos tridimensionais, a rede de nervos que cobre o corpo inteiro. Até a época dele ninguém nem desconfiava que existisse isso. E ele fez também uma dissecções extremamente detalhadas do crânio e do cérebro, e ele refutou esse papel dos ventrículos. Com base nas observações dele, ele pensou assim, bom, se até um asno, né, um coelho, um burro, um cavalo, um boi tem ventrículos, e eles não são animais racionais, é óbvio que os ventrículos não são responsáveis por todo esse processamento sensorial e mental que eram atribuídos pelos antigos. Então ele diz que era a matéria sólida do cérebro que devia ser responsável por isso. Mas ele era só um anatomista, ele especulou pouco sobre o assunto, porque ele tinha somente a intenção descritiva, extremamente bem feita. Se vocês comprarem o livro da editora da Unicamp, foi a tradução do De Humanis Corporis Fabrica, vocês vão ficar estupefatos de ver a acurácia e a objetividade dele na descrição desses acidentes anatômicos do corpo humano. Ele influenciou uma grande geração de anatomistas e pelos próximos 100 anos a anatomia se desenvolveu extremamente, inclusive a neuroanatomia. E dois grandes cientistas e anatomistas que contribuíram muito nos próximos 100 anos foram o inglês Thomas Willis e o dinamarquês Nicolaus Steno. O Thomas Willis publicou um livro chamado Anatomy of the Brain, Anatomia do Cérebro, em 1664,
e o Nicolaus Steno publicou a Anatomical Observations, as observações anatômicas, em 1662. Ambos os livros tinham detalhes extremamente bem elaborados e minuciosos da organização anatômica do cérebro, desenhos, etc. Até os desenhos do livro do Willis foram feitos por grandes desenhistas e arquitetos da época e era um verdadeiro primor. Mas o que tinha de diferente entre o Vesalius, o Steno e o Willis? É que o Willis e o Steno ousaram especular sobre a natureza da mente em relação àquela arquitetura anatômica que eles estavam observando. Então, o Willis ele foi o primeiro a ridicularizar, assim como o Steno, a ideia dos espíritos animais. Ele não chegou a contestar frontalmente, mas ele achava que os ventrículos simplesmente tinham uma função eram decorrentes da própria anatomia do cérebro, não tinham aquela função toda importante. E ele fez, inclusive, uma série de observações. Ele viu que não existia tal da rete mirabilis, ele afastou a ideia disso aí, porque ele usou cérebros humanos, assim como o Vesalius também. E ele especulou sobre a natureza da mente, o Steno. E eles abriram o caminho para um raciocínio mais científico. Mas eles ainda acreditavam que o funcionamento do sistema era hidráulico. O único cientista da época que especulou brevemente sobre a possibilidade de ser um outro modelo, como a eletricidade, foi o Newton. Ele não se conhecia eletricidade no tempo do Newton, ou se conhecia muito pouco ainda, mas ele especulou algo que mais tarde se provou verdadeiro. Um grande gigante da especulação filosófica sobre a estrutura e a função da mente e o seu relacionamento com o corpo foi René Descartes, um filósofo, matemático e naturalista francês, que viveu no século XVII, e entre 1641 e 1647 ele publicou uma série de obras que mais tarde se demonstraram extremamente influentes, como a obra filosófica de meditações sobre os princípios da filosofia, as paixões da alma, etc. E o Descartes, ele, além de ter sido o famoso filósofo que propôs aquele pensamento penso, logo existo, né, que é um pensamento que relaciona um pouco a importância do corpo, ele criou ele acreditava que a alma e o corpo eram duas entidades distintas, e ele foi o fundador então do famoso dualismo, a teoria dualista da mente e corpo. Mas o Descartes ele fez uma série de especulações interessantes que fez ele ser o pai de algumas ideias. Por exemplo, o René Descartes foi o pai da ação reflexa. Nesse desenho fantástico que ele mostra como que um estímulo sensorial periférico, né, como por exemplo o fogo, a dor da queimadura, provoca a estimulação de um nervo. Esse nervo vai até o cérebro, onde ele volta e faz o músculo se contrair. Como que ele achava que isso era feito? Com base no modelo hidráulico. Ele achava que o fogo dilatava os fluidos dentro dos nervos, que eram transportados como se fosse uma mangueira até o cérebro. Lá eles eram processados numa espécie de fole, como se o cérebro fosse um fole, e eram enviados de novo por nervos ocos até os músculos, onde o músculo também inchava e contraía usando uma teoria hidráulica. Claro que ele não fez nenhuma observação de novo cientificamente a respeito disso, era mera especulação, mas era uma coisa bastante plausível, né? E ele ficou muito famoso por causa disso. Ele também propôs que a pineal, a glândula pineal, que era o único órgão no cérebro que não é bilateral e que ocupa uma posição central a cavaleiro dos ventrículos, seria uma espécie de válvula onde o mundo da mente e o mundo da mente incorpórea e o mundo corpóreo se uniriam. Então a pineal seria como se fosse uma controladora da inter-relação entre o corpo e a mente. Então note que o primeiro a fazer uma teoria completa, né, da relação corpo-mente, embora cientificamente fosse equivocada, foi Descartes. E ele influenciou tremendamente muitas outras gerações de filósofos, de cientistas e de médicos com essa noção. Muito bem, até aí, como eu falei logo no início, a neurociência não era ciência ainda, porque ela não tinha adotado o método científico que tinha sido desenvolvido na física, pelo Galileu, pelo Newton e outros, que é o método da razão controlada, dos experimentos ou das observações, usando exclusivamente a razão e não a especulação. A era científica ela foi inaugurada
pela descoberta de que, afinal, os nervos não funcionavam de acordo com o princípio hidráulico, mas sim com um princípio de eletricidade, que foi chamado de eletricidade animal. E foi descoberto no final do século XVIII, 1790. Também uma outra área que começou mais ou menos na mesma época, no começo do século XIX, foi a área de que haveria um mapeamento entre função e anatomia, ou seja, haveria locais no cérebro responsáveis por diferentes funções. Haveria para cada função um local diferente, o que a gente chama de localizacionismo, teoria da localização cerebral. Também, ainda no século XIX, principalmente na segunda metade, ocorreu a primeira ideia de que o sistema nervoso era constituído por integrantes individuais chamados células e que a função básica do sistema nervoso era processada por neurônios, células especiais que transformavam e processavam informação. A esse progresso e essa doutrina ou dogma continua até hoje, a gente chama de doutrina neuronal e foi desenvolvida na segunda metade do século XIX. A teoria da evolução, que também foi desenvolvida por Darwin, também teve um importante papel no desenvolvimento da ciência objetiva da mente, como nós veremos. É também importante a gente notar que houve muitos progressos técnicos. Nada disso teria ocorrido a partir do final do século XIX, se não tivessem ocorrido vários tipos de progressos técnicos. E houve a cada 100 anos, interessante ver isso, que houve a cada 100 anos um progresso técnico que impeliu o desenvolvimento da neurociência de forma cumulativa. Então, quais são esses progressos técnicos? No século XVII, nos anos 1600, a dissecção anatômica, né, que foi desenvolvida por Vesalius, principalmente, Willis, Steno e outros. No século XVIII, a eletricidade, a possibilidade de gerar impulsos elétricos e aplicá-los ao sistema vivo e detectar fenômenos bioelétricos. A partir de 1800, o desenvolvimento do microscópio, que permitiu examinar a microanatomia, a estrutura fina do sistema nervoso, suas células componentes, etc. A partir de 1900, a eletrônica, que permitiu estudar fenômenos extremamente pequenos em termos de amplitude, voltagem e corrente. E, finalmente, no século XX e XXI, as imagens funcionais, como o PET, a ressonância magnética, etc., que permitiram, então, dar um novo salto na investigação do sistema nervoso. Bem, então, agora, brevemente, eu vou analisar cada uma dessas 4 fases importantes e seus progressos técnicos para dar uma visão geral da neurociência como objetivo da nossa aula. A neurociência só se transformou em ciência a partir de 1780 a 1785, com 2 grandes cientistas italianos e médicos, um médico e outro físico. Luigi Galvani era médico da Universidade de Bolonha e Alessandro Volta era físico da Universidade de Pavia. O Luigi Galvani, ele foi o predecessor porque ele desenvolveu diversas técnicas de estimular, utilizando os novos geradores elétricos, pilhas, baterias de Leyden, etc., e usando preparações animais como o sapo. Ele descobriu que se ele estimulasse o nervo ou o músculo do sapo, eles se contraíam, e mais ainda, que o nervo gerava uma eletricidade própria, assim como o músculo, que podiam fazer essa função. Então ele propôs uma coisa extremamente audaciosa na época, que foi baseada nos experimentos que ele fez no seu laboratório, de que o tecido nervoso gerava eletricidade. Isso já se sabia desde o tempo do uso dos peixes elétricos, mas ele propôs que todos os tecidos nervosos funcionavam à base de eletricidade. Então isso foi uma mudança de paradigma, aquele fluido, aquele espírito animal que parecia fluir pelo corpo dos animais no funcionamento nervoso, como tinha proposto o Descartes e outros, não era um fluido hidráulico, não era funcional como mecânica, funcionava como um fluxo elétrico. E apesar de o Galvani ter feito muitos experimentos, na época ele não tinha os recursos técnicos para fazer essa comprovação. Então isso só foi feito no século XIX, por volta de 1840, 49, por cientistas alemães e italianos
como Carlo Matteucci, Émile Dubois-Reymond, e utilizando eletrômetros extremamente sensíveis para detectar atividades neuronais, e se descobriu então o potencial de ação e o potencial de membrana. O potencial de membrana foi descoberto pelo Carlo Matteucci, um fisiólogo e físico matemático italiano, em 1845, e Émile Dubois-Reymond replicou as experiências dele e inaugurou a era da eletrofisiologia científica na metade do século XIX, com uma série de instrumentos de estimulação e registro dos potenciais elétricos do sistema nervoso, e descobrindo inclusive a velocidade de propagação desses potenciais, o seu papel na estimulação nervosa e muscular e assim por diante. Esses progressos técnicos da eletricidade, eles provocaram mais tarde, no final do século XIX, começo do século XX, a descoberta da atividade elétrica global do sistema nervoso, chamado eletroencefalograma, que foi estudado no ser humano pela primeira vez por um médico neurologista alemão chamado Hans Berger, que em 1929 publicou os primeiros trabalhos mostrando a atividade elétrica do cérebro, né, o eletroencefalograma na forma de um registro, e todas as suas aplicações sobre a fisiologia do sono, do sonho, da epilepsia, suas aplicações clínicas. Então nós vemos que a eletrofisiologia clínica começou na década dos 20, assim como a eletrofisiologia cardíaca tinha começado cerca de 10 anos antes, com a descoberta dos primeiros equipamentos chamados galvanômetros altamente sensíveis, que permitiam registrar esses fenômenos em várias condições fisiológicas. Também no começo do século XIX, começou uma segunda linha que eu me referi do pensamento científico, que era o localizacionismo cerebral, ou seja, a descoberta que determinadas funções mentais, funções nervosas, ocorriam em partes distintas daquele cérebro tão heterogêneo. E quem fez a primeira opinião, a primeira proposta a respeito disso, foi um médico alemão chamado Franz Gall, com 2 L's, e em 1800 ele propôs um negócio chamado cranioscopia, ou frenologia, no qual ele propôs que determinadas funções mentais, como amorosidade, empenho, ambição, visão, olfato, motricidade, estavam representados numa espécie de mapa que se refletia na superfície da cabeça. Então ele propôs uma coisa que era certa, ou seja, que havia esse mapeamento entre funções e local, mas ele fez isso de uma forma não científica. Então ele propôs um mapa totalmente maluco, que não tinha nada a ver com o que a gente sabe hoje, e que foi baseado apenas em observações não dotadas de uma metodologia científica mais rigorosa. Embora a frenologia tenha sido adotada por mais de 60, 70 anos como um método de diagnóstico de personalidade, de caracteres, até para classificação das pessoas na seleção para recrutamento para emprego, a frenologia infelizmente não tem nenhuma base científica, e até serviu para coisas ruins, né? Como por exemplo a tipologia criminosa do Lombroso, que levou à condenação de tanta gente inocente só porque eles pareciam, tinham cara de bandido, ou até o racismo nazista ao selecionar quem era judeu ou quem não era judeu com base nessa caracterologia. Mas o Gall teve a grande mérito de provocar o debate e fazer os cientistas começarem a criar métodos como lesão determinadas estruturas, estimulação de estruturas elétricas. Então grandes nomes como Pierre Florin, Ferrier, Goltz, Fritz, Hitzig, etc., que nós vamos ver em outras aulas, começaram a fazer esse estudo da localização cerebral usando métodos científicos e comprovaram realmente que havia esse localizacionismo. O triunfo do localizacionismo foi na área clínica. Foi quando se viu que determinadas lesões, como tumores, e outras, causavam perdas, sequelas específicas de determinadas funções. E a afasia, né, a perda de alterações na linguagem, foi a grande área que fez sucesso, como por exemplo o médico neurologista antropólogo francês Pierre Broca, que em 1861 publicou o primeiro estudo mostrando que havia uma área no cérebro muito pequena, o tamanho de uma moeda, que se fosse lesada e de um lado só, provocava uma perda da fala, da expressão da fala, que naturalmente essa área foi chamada de área de Broca.
E um outro médico neurologista alemão, na mesma época, Karl Wernicke, descobriu também uma área correspondente à afasia perceptiva, ou seja, a pessoa não consegue entender a linguagem e que é localizada num outro lugar totalmente diferente no lobo temporal. Bom, essa evolução do conhecimento, ela foi acompanhada, como eu falei, da evolução do conhecimento sobre como a mente surgiu. E isso, naturalmente, foi baseado nos conhecimentos do naturalista inglês Charles Darwin, que propôs que toda a biologia dos organismos, plantas e animais, era decorrente de uma evolução ou uma transformação, metamorfose impelida pela seleção natural. E o sistema nervoso seria o resultado também, como os outros órgãos, dessa evolução. Inclusive, ele escreveu um famoso livro sobre a teoria das emoções, a evolução das emoções, comparando as emoções humanas com os animais. E isso foi absolutamente revolucionário na época. Pouca gente tinha pensado nisso ainda, de como o nosso cérebro, que é reconhecidamente o cérebro mais complexo de toda a escala animal, tinha surgido na natureza. Então, ou ele era uma criação de Deus, que era a hipótese criacionista, ou ele era resultado de alguma coisa. E o Darwin foi o primeiro a propor que existia uma explicação para essa evolução. Nessa época, mais ou menos simultaneamente com o Charles Darwin, um grande fisiologista, o pai da fisiologia ou da medicina experimental, chamado Claude Bernard, em 1865 ele descobriu um princípio chamado homeostasia, ou a constância do meio interno, como a base da vida, e que o sistema nervoso e a mente seriam partes desses mecanismos de homeostasia. Eu vou explicar, por exemplo, vamos supor que nós estamos num local extremamente frio que ameaça a nossa vida, a vida de um organismo. Então, os animais homeotermos, eles mantêm a temperatura interna constante do corpo. Aí isso se chama homeostasia, né? Estase, a mesma coisa. Manutenção da mesma coisa, tradução do grego. E o Bernard explicou quais eram esses mecanismos, por que se mantinha a homeostasia. Se eu for para um lugar tão frio em que o meu corpo, através do mecanismo homeotérmico, não consegue manter a temperatura e eu vou morrer de hipotermia, então entra em ação o sistema nervoso, né, desenvolvendo abrigos, roupas, fogo. Então, de uma certa forma, o cérebro faz parte do mecanismo de homeostasia, ele nos permite sobreviver em ambientes extremos, ou seja, a nossa inteligência, as nossas emoções, nosso relacionamento social foram desenvolvidos pela natureza, combinando então o conhecimento de Claude Bernard e de Charles Darwin, que por sinal nunca se conheceram pessoalmente, a ter uma teoria explicativa e preditiva extremamente poderosa para a biologia, tanto é que até hoje ela é adotada. Mas o que tinha então acontecido com a descoberta de que o sistema nervoso central era formado de neurônios? Isso também foi feito com a microscopia óptica na metade do século XIX, 1836 a 1850, e que levou à chamada teoria ou doutrina neuronal. Quem recapitulou todas essas descobertas e utilizou um método fantástico de coloração e visualização microscópica das células foi um grande neuroanatomista espanhol, Santiago Ramón y Cajal, que em 1891 ele conseguiu a grande vitória da vida dele, que foi conseguir explicar que o sistema nervoso central é formado de neurônios, esses neurônios se interconectam entre si formando redes extremamente complexas, que aqueles potenciais de ação se propagam ao longo dessas cadeias, levando então à função neural. Com isso era possível explicar de forma materialista, sem recorrer a espíritos animais, alma, etc., praticamente todas as funções mentais. Embora elas não pudessem ser explicadas na época, a doutrina neuronal propunha que essa era a base da função neuronal. E isso foi realmente talvez a maior descoberta, o maior limiar científico de entrada no século XX. E Ramón y Cajal e o Camilo Golgi, que foi o que desenvolveu a metodologia de corar com nitrato de prata essas células nervosas, eles ganharam o prêmio Nobel por isso no começo do século XX. Restava explicar agora somente como que os neurônios se comunicavam entre si. Um grande fisiologista inglês, Sir Charles Sherrington, ele tinha proposto que essas células
se comunicavam através de um dispositivo que não tinha sido enxergado ainda, mas que ele denominou sinapse. A doutrina neuronal propunha que os neurônios não se comunicavam diretamente, eles não formavam uma rede contínua, como o Camilo Golgi achava. Predominou a teoria do Ramon e Cajal, que era a união entre dois neurônios se dava através de um dispositivo que permitia a passagem do estímulo de um neurônio para o outro. E aí isso foi denominado sinapse, né, que significa em grego beijo, beijo entre duas células. E no século XX apenas, por volta de 1920, é que pôde ser comprovado que a maior parte das sinapses no reino animal, a maior parte, mas não todas, funciona de forma química e não elétrica. Então a transmissão química, ela é a responsável por fazer saltar o estímulo de um neurônio para o outro. E o grande responsável por isso foi o fisiologista austríaco e nobelista Otto Loewi, que em 1921, através de um experimento extremamente bem ardido, ele comprovou a existência dos neurotransmissores, inclusive identificou-se, ele e outras pessoas identificaram os dois primeiros neurotransmissores que funcionam no sistema nervoso autônomo, a adrenalina e a acetilcolina. Bem, essa completa mais ou menos o panorama do desenvolvimento inicial da neurociência até o começo do século XX. Daí em diante existe uma série de progressos espetaculares da técnica e da ciência, que são história também. Mas nós queremos terminar agora essa aula falando um pouquinho sobre as aplicações da neurociência, como elas afetaram o nosso dia a dia. Então, isso começou com os estudos de um fisiologista russo, Ivan Pavlov, que também recebeu o prêmio Nobel, e ele fez o estudo científico do aprendizado e da memória, iniciou o estudo científico nessa área, através da descoberta dos reflexos condicionados. E essas aplicações práticas, então, foram decorrentes de três pontos importantes. O surgimento da psiquiatria científica, a consideração que a doença mental era uma disfunção do cérebro e o uso desses conhecimentos psicológicos e fisiológicos na terapia das doenças mentais. Esses três pontos são extremamente importantes, porque até o século XIX, os loucos eram considerados pessoas que não tinham cura, eram trancafiados em asilos e deixados lá em condições horrorosas para morrer porque não havia cura. Então, a partir do século XIX é que se começou a imaginar que a doença mental também era uma doença e que ela poderia ter uma causa e poderia ter cura. Então, vários neurologistas foram responsáveis por esse progresso, ou talvez o maior deles tenha sido Jean-Marie Charcot, um neurologista francês, que começou a estudar uma neurose que na época era chamada de histeria, e ele fez uma série de estudos de observação e tratamentos extremamente acurados e bem feitos que influenciou toda a geração da psiquiatria científica. E também um discípulo dele, né, o Sigmund Freud, que foi o criador da psicanálise, como todo mundo sabe, e que tentou dar um embasamento neurológico para a sua teoria, baseada em impulsos e baseada também na existência do cérebro de diversas esferas de controle da psique, como id, superego, ego, conhecimento que já é amplamente conhecido e que também foi um gigante a influenciar a psiquiatria não biológica. Então nós temos aqui duas vertentes, a psiquiatria baseada em conhecimentos neurológicos, de neurotransmissores, drogas, operações, cirurgias, eletrochoque, etc., chamada psiquiatria biológica. E a psiquiatria não biológica baseada na terapia da palavra, cujo grande criador foi o Sigmund Freud. Então, nos anos 20 e nos anos 30, o conhecimento que se tinha sobre convulsões, funcionamento do sistema nervoso, etc., levou ao surgimento das primeiras terapias biológicas das psicoses, chamadas teorias do choque, ou de choque usando febre por malária, choque hipoglicêmico por insulina, choque neuroquímico por metrazol, um convulsivante, e o eletrochoque, utilizando correntes elétricas, que foi desenvolvido por dois italianos na década dos 30. De todas essas quatro aqui, a única que perdura ainda sendo usada contra diversos tipos de psicose e depressão é o eletrochoque, que é relativamente efetivo nesse tratamento.
Também na década dos 30, final da década dos 30, década dos 40, do século 20, foram desenvolvidas as primeiras metodologias para fazer cura ou tentar curar doenças mentais através de cirurgias. Então isso todo mundo também já ouviu falar, a lobotomia ou leucotomia pré-frontal, que foi desenvolvida por um médico português chamado Egas Moniz, e que ganhou o prêmio Nobel por esse desenvolvimento que foi aplicado durante décadas e que no fim se resultou ineficiente da forma como ele é praticado. Mas até hoje existem vários tipos de psicocirurgias contra, por exemplo, transtornos obsessivo-compulsivos que funcionam bastante bem, inclusive como nós vamos ver em uma aula específica, cirurgia estereotáxica. Para terminar, então, quais foram as duas grandes revoluções finais do século XX na psiquiatria, nas aplicações clínicas disso aí? A primeira foi a descoberta dos raios-x por Wilhelm Röntgen, um físico alemão, em 1895, que tornou possível pela primeira vez nós olharmos dentro do corpo humano, fotografarmos o interior do corpo humano sem necessidade de abri-lo. Vocês imaginaram? Isso foi uma revolução absolutamente maravilhosa. Infelizmente, o cérebro ele é praticamente transparente aos raios-x. Você só consegue usar ele em neurologia para detectar tumores grandes ou então fazendo imagens contrastadas das artérias para ver aneurismas, AVCs, etc., como vocês estão vendo aqui. Precisamos esperar apenas até a década dos 70 para que surgissem as primeiras máquinas que proporcionaram imagens detalhadas do sistema nervoso central. Os primeiros tomógrafos comerciais surgiram nessa época e desde lá então o uso de imagens é história, né? Também uma área que foi extremamente importante no desenvolvimento da psiquiatria, das aplicações da neurobiologia, foi a descoberta de drogas como a clorpromazina, o lítio, os fármacos para ansiedade, depressão, mania, as benzodiazepinas, uma série de medicamentos que tinham sido iniciados com a descoberta do ópio para dor e que revolucionaram o tratamento de psicoses e várias alterações mentais, né, fazendo então um tratamento seguro e efetivo dessas doenças mentais. Chegamos então ao final da nossa visão geral da história da neurociência e podemos então agora ver um sumário da linha de tempo. A história da neurociência se divide em pré-história, em antiguidade ocidental, com os filósofos gregos, romanos, a Idade Média, que pouco progrediu, mas que levou à Renascença, onde houve, como diz o próprio nome, um grande renascimento do conhecimento científico através dos trabalhos de gente como André Vesalius, o grande anatomista, e a Era Moderna, que é dividida entre os séculos XVIII e XIX, que foram o início da Era Científica, e o século XX. Né? Então, estamos no século XXI, com a neurociência como sendo a mais interdisciplinar de todas as ciências e baseadas, montadas, como disse o Newton, no ombro desses gigantes que fizeram a história do conhecimento sobre o cérebro, sobre a mente, sobre o sistema nervoso e tudo aquilo que nos interessa como seres humanos. Nós somos os primeiros animais que são capazes de se entender a si próprios. O nosso cérebro estuda o nosso cérebro. Isso é um paradoxo maravilhoso e que baseia, então, a nossa motivação de estarmos estudando esses fenômenos. Muito obrigado e até a próxima aula do curso de História da Neurociência.